Mensagens aos jovens. O propósito de Deus. Capítulo 1. A formação do caráter. Tenho profundo interesse nos jovens e desejo muito vê-los lutando para aperfeiçoar o caráter cristão e procurando, pelo estudo diligente e fervorosa oração, adquirir o preparo necessário para o serviço aceitável na causa de Deus. Desejo vê-los ajudando-se uns aos outros a alcançar um plano mais elevado de experiência cristã. Cristo veio para ensinar à família humana o caminho da salvação, e ele tornou esse caminho tão claro que uma criancinha pode andar nele. Ele ordena aos seus discípulos que prossigam em conhecer ao Senhor, e ao seguirem diariamente sua orientação, aprendam que o final será glorioso. Vocês já viram nascer do sol e os efeitos do gradual alvorecer do dia sobre terra e céu? Pouco a pouco aumenta a claridade até aparecer o sol. Então a luz se torna constantemente mais forte e mais clara, até atingir a glória plena do meio-dia. É essa uma linda ilustração do que Deus deseja fazer por seus filhos no aperfeiçoamento da vida cristã. Ao andarmos dia a dia na luz que nos concede, em voluntária obediência a todos os seus reclamos, nossa experiência cresce e alarga-se até alcançarmos a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Os jovens precisam sempre conservar diante de si a conduta seguida por Cristo, o qual era a cada passo um procedimento vitorioso. Cristo não veio à terra como rei para governar nações. Veio como homem humilde, para ser tentado, para vencer a tentação e para prosseguir, como nós o devemos fazer, conhecendo ao Senhor. No estudo de sua vida, aprenderemos quanto Deus, por meio dele, fará em favor de seus filhos. E aprenderemos que, por maiores que sejam nossas provações, não poderão exceder o que Cristo suportou para que pudéssemos conhecer o caminho, a verdade e a vida. Por uma vida de conformidade com seu exemplo, devemos mostrar nossa apreciação de seu sacrifício em nosso favor. Os jovens foram comprados por preço infinito pelo próprio sangue do Filho de Deus. Considerem o sacrifício do Pai ao permitir que seu Filho fizesse esse sacrifício. Considerem o que Cristo renunciou ao deixar as cortes do céu e o trono real, a fim de dar a vida em sacrifício diário pelas pessoas. Ele sofreu desonra e maus tratos, suportou todos os insultos e zombarias que homens ímpios sobre ele puderam lançar. E ao ser concluído seu ministério terrestre, sofreu a morte de cruz. Considerem seus sofrimentos na cruz, os cravos pregados nas mãos e nos pés, a zombaria e os insultos dos que viera a salvar, o ocultamento do rosto do Pai. Mas foi por meio de tudo isso que Cristo tornou possível a todos quantos desejarem possuir a vida que se compara com a de Deus. Quando Cristo ascendeu ao Pai, não deixou os seus seguidores sem auxílio. O Espírito Santo, como seu representante, e os anjos celestiais, como espíritos ministradores, são enviados para ajudar os que, contra forças superiores, lutam o bom combate da fé. Lembrem-se sempre de que Jesus é seu ajudador. Ninguém compreende tão bem como ele as suas peculiaridades de caráter. Ele está atento a você, e se você estiver disposto a ser guiado por ele, lançará ao seu redor influências para o bem que o habilitarão a cumprir toda a sua vontade. Nesta vida estamos nos preparando para a futura. Logo será realizado um grande teste, no qual todos que procuram aperfeiçoar o caráter cristão deverão subsistir à prova das penetrantes perguntas de Deus. Você deu um exemplo que outros pudessem seguir com segurança? Esteve atento às pessoas como se tivesse que dar conta delas? Os anjos celestiais se interessam pelos jovens e estão intensamente desejosos de que você resista à prova e que as palavras de aprovação lhe sejam dirigidas. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que os jovens se lembrem de que devem formar aqui o caráter para a eternidade e de que Deus requer deles que façam o melhor possível. Que os mais velhos em experiência estejam atentos aos mais jovens e, quando os virem tentados, chamem-nos à parte e orem com eles e por eles. O Senhor deseja que reconheçamos o grande sacrifício de Cristo por nós, mostrando interesse na salvação daqueles a quem veio salvar.
Se os jovens buscarem a Cristo, ele tornará eficazes seus esforços.